Já faziam alguns meses que eu pensava em diminuir o caminho e deixar de pedalar por um dos países que eu tinha planejado. É que entrar na Bolívia me custariam muitos quilômetros a mais, seria uma dificuldade a mais, outra cultura para aprender, outro dinheiro para me acostumar, comida diferente e ainda ter que esquivar do dito problema de criminalidade que eu iria ver por ali. No Chile eu já estava acostumado com tudo, já sabia fazer a conversão automática do dinheiro, conhecia os preços, as gírias, me dava bem com a comida e com o povo. Então se eu tinha que chegar no Peru, era melhor ir pelo Chile do que fazer o caminho mais longo pela desconhecida Bolívia. Parece que todas as fronteiras internacionais que eu cruzei tinham uma nuvem negra em cima de mim. Ao me ver de cara com um novo país, cultura e comida, apareciam os azares e despreparos. Quando eu entrei no Uruguai, não sabia falar espanhol, sofri um pouco. Quando cruzei para a Argentina, não tinha nenhum peso. Quando cruzei para o Chile, não tinha peso chileno, nada na cidade aceitava cartão de crédito. Eu tive que dormir na bilheteria da balsa para cruzar um rio da Patagônia. Quando cruzei de novo para a Argentina, fiquei 3 dias sem sinal de celular. E quando voltei para o Chile, quase morri congelado na barraca. Acho que eu não queria ir para a Bolívia para evitar essas confusões. Acontece que todas essas impossibilidades são desculpas que a gente cria para não sair da zona de conforto. Quando eu lembrei que a proposta da viagem era ir em rumo ao desconhecido, vi que não podia mais ficar no Chile. Tomei a decisão e mais uma vez subi a Cordilheira dos Andes. Uma coisa eu posso garantir é que os cenários mais bonitos que eu vi nessa viagem foram as zonas de fronteiras internacionais. Cruzar para a Bolívia não foi diferente. Eu passei pelo Passo Oiagüe, eram incontáveis vulcões, uma linha de trem que me acompanhou durante 200 quilômetros e uma paisagem que me tirou do deserto do Atacama e me colocou no maior deserto de sal do mundo, em apenas 4 dias pedalando. Todos os bolivianos me disseram para não pedalar no Salar, porque ele estava alagado. Eu tive que respeitar isso, então cheguei em Uyuni e contratei um tour para ir até lá. Quando chegamos, eu vi que poderia sim ir pedalando. No dia seguinte acordei cedo, saí pedalando em um frio de 5 graus e me arrisquei de bike ao Salar de Uyuni. A sensação de chegar ali por conta própria foi completamente distinta do que eu imaginava. Eu estava ali sozinho, nenhuma pessoa à vista, em um lugar muito grande. O Salar tem mais de 10.000 km² e está a 3.600 metros a nível do mar. Ele é formado pela evaporação de antigos lagos, coisa de 40 mil anos atrás. É o extremo do extremo. Eu tentei me orientar pelas montanhas no horizonte, mas já estava perdido. Antes de olhar no GPS, aproveitei para ficar perdido alguns minutos. O silêncio é ensurdecedor. O reflexo das montanhas e das nuvens na camada de água fazem tudo parecer mágico. E é. Em alguns lugares, os cristais de sal são quadrados, com um formato que não parece nada natural. Mas é. Com o frio e o visual branco, a gente pensa que está na neve, mas o piso é mais duro que concreto. Além do sal, ali tem muito lítio. Para entrar e sair do salar, tem uma zona de barro. Durante algumas semanas do ano, ele fica alagado, por isso se cria o efeito de reflexo nas fotos. Aí depois ele seca e dizem que fica ainda mais frio. Eu realmente não consigo imaginar como isso é possível. Pelo que eu entendi, a maior referência de turismo na Bolívia é o Salar de Uyuni. Em La Paz, que é a capital, existem muitas opções, mas todos os turistas foram para a Bolívia mirando o Salar. Não é fácil explicar o porquê disso tudo, mas depois que eu sujei minha bike com aquele sal, eu vi que tanto a sujeira como quebrar o receio de entrar na Bolívia valeram a pena. A cultura é algo muito diferente. É incrível e sensacional como eles preservaram as raízes deles e vivem um estilo de vida único. As perguntas que me fazem são quase sempre as mesmas. Quanto custa essa bicicleta? Não te doem as pernas? Não te cansa? Não furam os pneus? Você para descansar ou vai seguir pedalando durante a noite? Viaja só? A história da criminalidade não era verdade, mesmo nas cidades grandes. A comida é muito boa e barata. As pessoas são super gente boa e querem saber o que aquele turista está fazendo ali. Eu estive em 21 cidades desse país. Percorri quase 2.000 quilômetros e subi mais de 16.000 metros pelas incontáveis montanhas em pouco mais de 30 dias. Quase sempre eu estava a mais de 3.600 metros a nível do mar, então eu aprendi que o oxigênio vale ouro. Nessa altura, em uma subida de 40 quilômetros de extensão, ou você respira certo ou volta para casa. Ali eu fiz uma breve reflexão do que é se sentir extremamente sozinho.
No salar, eu estava a quilômetros de qualquer pessoa, sem qualquer possibilidade de contato com alguém. E apesar disso, não me sentia só. A verdade é que eu me sinto muito mais sozinho quando chego em uma cidade grande, em meio a milhões de pessoas, e ainda assim me percebo sem qualquer possibilidade de contato com alguém. Se estar sozinho é relativo, volta e meia eu me deparo de novo com a pergunta: viaja só? Por agora não, amigo. Talvez daqui a pouco, mas só um pouco.